Olá, esse é o programa Entrevista do Canal Futura, que tem hoje a honra de receber Celso Ataide, fundador da CUFA, da Favela Holdings, Data Favela, do CUFA Card. Celso, acho que eu poderia passar uns 15 minutos aqui falando só os projetos que você está envolvido, né? Um pouquinho menos. Acho que não. Celso, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o Brasil viveu um momento de ascensão, né, do que foi chamado de classe C. E hoje a gente está passando por uma crise. Como é que você vê o empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo nas favelas do país? Quem tem 20 anos de idade não viveu e não viu crise. A favela viu crise a vida inteira. Então, assim, as pessoas, o empreendedorismo é uma vocação natural nas pessoas desse território, porque a necessidade que elas têm de se virarem sempre foi muito grande. Então, eu falo disso porque eu nasci na Baixada Fluminense. Aos 6 anos de idade, meus pais se separaram e eu fui morar na rua, embaixo de um viaduto de Madureira. Dos 6 anos de idade aos 12 anos de idade, eu morava literalmente embaixo de um viaduto, vivendo de pequenos furtos no meio da rua. Depois, eu fui morar aos 12 anos num abrigo público, que era no pavilhão de São Cristóvão, e depois eu fui morar numa favela, que é a favela do Sapo, Senador Camará. Portanto, o empreendedorismo sempre esteve presente na minha vida e no entorno, de várias formas. O fato de ter diminuído a desigualdade fez com que, na verdade, a favela também tivesse acesso a uma série de oportunidades, seja para estudar, etc. Exato. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos hoje uma empresa aérea, um grupo de agências em favelas. Nós temos hoje 137 agências de viagens em favelas, em que o mercado aéreo esse ano ele cresce em média 4%, nós estamos crescendo 70% esse ano. Ou seja, de 4 anos que nós temos esse grupo de agências em favelas, quer dizer, a gente nunca vendeu menos passagens do que no mês anterior. Tá. Recorde mês a mês. O que significa dizer que a favela continua viajando, continua aumentando o potencial de venda nesse território. Então, a crise existe. Se a favela consumia mais, ela consome menos do que ela imaginava que fosse consumir, por exemplo. Mas, na verdade, o crescimento nesse universo, ele continua. Quando eu vejo o pessoal falando de economia de compartilhamento, vamos compartilhar o carro, vamos compartilhar o quê? Eu falo assim, vai lá na favela ver. Isso sempre aconteceu, sempre foi economia do compartilhamento. Você não acha isso? Essa economia solidária, isso acontece na favela no dia a dia. As pessoas se falam, compartilham cartão de crédito, compartilham utensílio doméstico. Os bebês, quer dizer, as pessoas elas cuidam dos filhos dos outros, elas se falam o tempo todo, o que não acontece necessariamente em outros lugares. Se você perguntar para quem mora em certos ambientes, quantas vezes já cuidou do filho de um vizinho, isso não existe. O que às vezes acontece é que às vezes o déficit cultural, o fato das pessoas desse território não terem tido tantas oportunidades para poder estudar e para poder avançar nessa área, faz com que esses empreendedores não alcancem um know-how em escala muito grande. Quando eu falo das agências de viagens, por exemplo, quer dizer, eu tenho uma parceria com as maiores distribuidoras e consolidadoras de passagem aérea, que é o caso da GapNet e da Flytour, que são os nossos parceiros, e na ponta está o morador da favela, que é o dono da agência. Então a gente intermedia essa relação, mas o dono efetivamente da agência de viagem da favela da Rocinha é um morador da favela da Rocinha. Então ele vira um empreendedor e cria uma outra rede de empregabilidade, uma vez que esses empreendedores das favelas, da base da pirâmide, dá emprego para outras pessoas. E aí você começa a criar uma outra roda, que é abrir postos de trabalho fora dos grandes centros. Então você começa a criar vários impactos. E aí a inovação ela vai melhorando quando você consegue dar uma capacitação melhor para esses empreendedores que passam a ser não só alternativos, mas passam a ser realmente qualificados para o grande mercado. Quando a gente criou a Favela Holding, era basicamente isso, era como é que você desenvolvia uma ação em trazer uma série de empresas para poder desenvolver ações naquele território, capacitar as pessoas, dar emprego para aquelas pessoas naquele momento e criar uma rede de empreendedores na favela e de empregabilidade. Quando as pessoas trabalham na própria comunidade que elas moram, automaticamente elas deixam de
perder 3 horas numa condução, elas passam a trabalhar no próprio território, quer dizer, isso tem um impacto no transporte, tem um impacto na saúde, na felicidade, em função da qualidade de vida. E elas têm mais tempo para namorar, para estudar, inclusive tem mais tempo para não fazer nada se não quiserem. Total, para ficar na internet. Vai ficar na internet fazendo o que quiserem fazer. Enfim, era esse o objetivo e a gente está, na verdade, mais do que fazendo e fazendo bem, a gente está estimulando para que outros empreendedores percebam que a gente não pode falar da favela como um lugar de carência. No Data Favela, você fez a pesquisa que mostra que 93% do morador da favela hoje tem um celular. Isso está sendo positivo para a vida na favela? É muito positivo. Quer dizer, a gente tem hoje, vários negócios, né? Então, por exemplo, nós temos uma parceria com o Facebook, onde a gente tem cursos de formação para empreendedores de favelas, onde o Facebook, junto com a CUFA, formam pessoas para poder entender como é que eles podem usar melhor as ferramentas para que elas possam fazer melhores negócios e possam ser mais profissionais. Então, a gente tem percebido muito isso o tempo todo com os empreendedores. Então, todo mundo conectado. A gente, por exemplo, distribui hoje a Natura, por exemplo, em favela. Estamos assinando agora um contrato com a Que Bom também. E aí, só que nesse caso específico, é um programa que nós temos, que chama-se Recomeço, que é desenvolvido com ex-apenados. Então, as pessoas que querem recomeçar a sua vida, que saíram do cárcere, eles vão para essa ação e esse programa nosso e passam a distribuir. Então, sejam essas pessoas, sejam seus familiares, todo mundo hoje acessa, não existe quem hoje na favela não passe um WhatsApp. Ninguém. Então, Total. Essa pessoa simplesmente não existe. Está todo mundo, na verdade, de alguma maneira, criando conteúdo. E o que as pessoas de fora precisam é começar a olhar para esse conteúdo sem preconceito. O diretor de marketing de uma grande empresa, ele ouve Chopin. Então, ele acha que funk é lixo, só que ele esquece que ele quer vender os seus produtos para aquele público. É isso, Mas se ele tem preconceito com o que aquele público, contra o que aquele público escuta, então, na verdade, é melhor ele trocar de função. Se você quiser entender a realidade do Brasil hoje, você tem que ouvir a letra das músicas que são feitas da favela. E mais do que isso, ouvir o ritmo, ouvir a estrutura. E isso eu acho que é uma pena da gente não valorizar. Quando vem gringo aqui para o Brasil, pesquisador musical, a música que chama a atenção deles e que eles levam lá para fora é a música da periferia, é o funk carioca, é o lambadão cuiabano, é o tecnobrega do Belém do Pará. Então, eu acho que esse potencial ilustra exatamente o que você está falando. E eu acho que você deve ver isso não só com música, mas com tudo, né? Com negócio, com a forma como as pessoas se organizam. Acho que tem muito exemplo interessante que a gente pode aprender com as favelas, você não acha? Acho que as favelas elas sempre deram e continuam dando uma contribuição muito larga para a cultura brasileira, mas, na verdade, elas sempre foram vistas como pessoas que fazem uma coisa que não tem tanto valor, porque a elite brasileira ela sempre se espelhou em Londres ou em Paris, mas na verdade sempre negaram a nossa cultura aqui. Eu me lembro que uma vez um grande escritor de um grande jornal disse que ele não gostava da música que o Mano Brown fazia porque é rap, isso é uma coisa que vem dos Estados Unidos. Como se o carnaval nosso tivesse nascido aqui, quer dizer, como se o samba também não é uma música de diáspora, assim, como assim? Como se muito do que... Então, só que essas mesmas pessoas que criticaram, que criticam porque não tem origem no Brasil, são como se os ídolos dessas pessoas, das músicas clássicas que eles sempre amaram e amam, fossem brasileiros. Exatamente. Hoje, nascido aqui. Então, não tem que ter preconceito nem contra. Eu não acho que quando você faz uma atividade com a música clássica, com uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, numa favela, eu acho que é importante as pessoas daquele lugar ter contato com um tipo de cultura que normalmente não é visto lá. E acho que quando a gente mostra a nossa cultura para o asfalto, não tem que ser visto como uma coisa exótica, porque na prática, isso deixa de ser exótico quando o asfalto toma aquilo de assalto. É o caso do carnaval, por exemplo, o caso do samba, por exemplo, em que há pouco tempo atrás o samba era proibido por lei, onde você era preso, era morto, cujo único crime que você estava cometendo era estar com o pandeiro na mão. Exato. Quando isso vira uma coisa popular, isso vira uma coisa de todos. O primeiro ato é trocar o nome de barracão para ateliê, e o segundo ato é botar os neguinhos que criaram isso para poder empurrar a carga agora, que toda a riqueza é para o nome do asfalto. Então, assim, na verdade,
Acho que as pessoas desses universos precisam, às vezes, se fecharem mais para poder valorizar um pouco mais isso, não apenas entregar de bandeja, como a gente vem fazendo esses anos todos, com a capoeira, com o samba, com uma série de movimentos nossos. Acho que essa luta ela continua, ela não é nova. Hoje mesmo a gente vê uma movimentação para poder transformar, para criminalizar o funk, mais uma vez no Senado. Mas o fato é que a cultura do preconceito no Brasil, não só no Brasil, ela vai sempre existir. Agora, isso é muito interessante te ouvir, porque o tempo depois mostra quem estava certo, né? O Tecnobrega em 2005, 2006... era considerado música de mau gosto, que a pessoa queria distância, lixo, né? Hoje, 2017, 10 anos depois, é música nacional. Gabi Amarantos é ídola, não só no Brasil, como fora do Brasil. É música de exportação, orgulho do Pará. Acho que a gente precisa exercer, na verdade, espaços de poder. Isso. Porque só a partir dos espaços de poder, num país capitalista, é que você efetivamente vai ter acesso à felicidade. Porque a felicidade você só tem acesso se você é homem, se você é livre. Exato. E você só é livre quando você pode escolher aquilo que você quer. Exato. Não quando você, na verdade, não quando te dão aquilo que entende que é bom para você. E aí eu acho que a favela tem que ter um partido político. Também acho. Acho que tem que ter representação. Tem que ter representação. Tem que ocupar os espaços do país. Concordo com você. E, sobretudo, não é ter representação individuais, porque, na verdade, quando você tem um favelado que ele faz parte de um determinado partido representando uma favela, na verdade, ele é apenas, na verdade, um pegador, um pedidor de voto num território. Exato. Então é importante que você tenha, na verdade, um partido com uma estrutura pensando na favela e dentro de um debate de poder. Automaticamente, ao fazer um partido de favela, está falando de 88% de pretos que moram naquele território. Então vai ser automaticamente um partido também pensando numa comunidade que também não tem representação naquele ambiente. Obviamente que vão dizer, mas mais um partido? Não acho que é mais um partido, porque não existe nenhum partido que fala para essas pessoas. Se não tem nenhum partido que fale em nome de mais de 50% da população, portanto, na verdade, os outros partidos é que precisam dar lugar para um partido que fale em nome dessas pessoas. Exatamente. Celso, você tem o meu apoio, essa sua luta, a gente está juntos. Isso é uma das coisas que mais me animam no Brasil de hoje, olhar o trabalho que você está fazendo. Muito obrigado. Esse aqui foi o programa Entrevista, Canal Futura. Perdeu algum episódio? Estão todos no Futura Play. Inclusive, outra entrevista com o Celso, onde ele fala do Cufa Card. Fica de olho, não tem desculpa para não assistir. Tchau, abraço, obrigado. Valeu.